muito. Recording is on. É isso aí. Então, nosso tema de hoje, crescendo em maturidade espiritual. Um chamado à perseverança e frutificação. O tema de hoje está diretamente relacionado ao nosso crescimento, à nossa maturidade espiritual, tá? Nos despir de muitas coisas que nós aprendemos, ok? Por quê? É extremamente importante que, para poder seguir a palavra de Deus, nós façamos, né, esse ato de se despir para poder seguir da forma mais pura possível, tá? Da forma mais sincera possível, ou seja, livres de doutrina, ventos de doutrina, né? A mentira humana. O que nós estamos buscando aqui é a verdade de Deus. Ai, Tony, mas o que eu aprendi foi totalmente diferente. Eu sei, irmão. O que eu também aprendi lá atrás era diferente. É, o que está sendo ensinado hoje é diferente, né? Eu sei que vai ter algumas coisas, se é que já não teve, mas pode ser que hoje ou daqui para frente vá chocar um pouco, né? Com o que está sendo falado, com o que já foi ensinado, com o que está sendo ensinado ainda hoje em dia, mas pode ter certeza, se é a verdade precisa ser dita e não ocultada mais. Amém? E é essa verdade que a gente busca. Claro, nós nunca vamos saber a verdade absoluta, porque a nós não é dado isso, né? Não é dado esse poder a nós, esse poder somente quem tem é Deus. Mas nós podemos chegar, dentro das nossas limitações como seres humanos, ao máximo possível. Custe o que custar, doa quem doer. Faz parte da nossa transformação e da nossa maturidade espiritual. Amém? Então o tema hoje é sobre isso. Vamos lá. Os princípios elementares de Cristo estão mencionados em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. O versículo 1 e 2, ele é o texto principal, que é o que eu vou ler agora, aqui no início da apresentação, tá? Mas, na verdade, o contexto do capítulo 6 de Hebreus, tá? Ele, como um todo, ele trata exatamente dessa maturidade, desse crescimento espiritual, e vocês já vão entender. Então, estão mencionados em Hebreus 6, versículos 1 e 2, onde o autor encoraja os crentes a avançarem para a maturidade espiritual, deixando os fundamentos básicos. O texto principal diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para a perfeição, sem lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 1 e 3. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Deixa eu só fazer uma pausa. Entendam. Ninguém aqui está falando que não é para não ter o arrependimento de obras mortas, por exemplo. Pelo contrário, o arrependimento ele sempre deve existir. Mas eu vou me arrepender de uma coisa que não faz sentido? Como? De uma obra morta? Eu vou dar um exemplo bem banal, tá? Eu vou me arrepender, vamos supor que fosse pecado, só supondo, só para vocês terem uma ideia. Sei lá, de eu ter derramado leite no chão. Você entende que não faz sentido isso? Não faz sentido. Isso seria, claro que não é um exemplo bem grotesco, mas só para vocês poderem entender. Não faz sentido eu me arrepender disso, entende? Então, a partir desse momento, eu vou ter que começar a ter maturidade de fé, o suficiente para entender o que é uma obra morta, tá? Para que eu não me prenda a isso, ok? Para eu voltar a minha atenção ao que realmente tem que ser voltado,
que é o Evangelho, que é Cristo, que é se voltar para as coisas que realmente precisam ser voltadas. É o crescimento. Nós estávamos tomando leite porque nós éramos crianças. Agora vai começar a vir um alimento sólido, entendeu? Era o leite. Nós estávamos crianças, crescendo na fé. Só que quando você cria uma certa idade, um certo tamanho, você não come, não toma mais leitinho, não come mais papinha. Agora começa a vir o alimento sólido, entendeu? Não, a gente não vai deixar de confessar, não vai deixar de se arrepender, nem de abandonar pecado, nem de ter intimidade com Deus. Mas agora nós vamos amadurecer ainda mais isso. Ainda mais. É um passo a mais, é um passo à frente. Então vamos lá. Do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então, a primeira interpretação, né, que é a interpretação literal. O autor exorta os crentes a avançarem para a maturidade espiritual. Ele lista os fundamentos básicos da fé cristã, os quais já devem estar estabelecidos no coração dos crentes. Tá vendo? Nós não vamos deixar de fazer, mas o foco agora não é mais esse. Nós vamos dar um passo a mais agora. A interpretação simbológica. Os princípios elementares são comparados ao alicerce de uma casa, né, fazendo aí referência a Mateus 7, versículos 24 até o 27. A perfeição aqui refere-se à maturidade espiritual, semelhante ao chamado à santidade encontrado em Levítico 19:2. Homilético. O texto conecta os ensinamentos básicos à progressão espiritual. Arrependimento, Ezequiel 18:30, fé, Abacuque 2:4, batismo, no caso seria purificação, mas vamos usar batismo mesmo. Êxodo 29, versículo 4, como purificação sacerdotal. Imposição de mãos, Números 27, 18 ao 20. Ressurreição, Daniel 12:2. E juízo, Eclesiastes 12:14. O objetivo é progredir, assim como Israel avançava no deserto rumo à terra prometida. Porém, a gente não vai murmurar, porque a intenção é entrar na terra prometida. Então, nós estamos indo em direção dela, sem murmuração, mas com transformação, com amadurecimento, com crescimento e maturidade. Amém? O espiritual, o místico, né? Esses fundamentos representam um ciclo de crescimento espiritual que reflete a jornada da alma desde a redenção até a glorificação em Cristo. Gente, para quem não sabe, esses 4 pilares que eu acabei de ler, Peshat, Remes, Derash e Sod, são seria a exegese, né, que eu uso, Pardês, tá? Ele só tem 4 pilares, então todo o texto eu consigo analisar eles, tá, dentro dos 4 pilares, dos 4 cantos de cada texto, digamos norte, sul, leste, oeste. Então eu cerco o texto que eu estou estudando de todos os lados, não deixando escapar nada, tá? Por isso que eu não gosto de usar a exegese tradicional. Eu acho ela muito desonesta com a Bíblia, né? Minha opinião pessoal. Eu acho ela muito desonesta. Ela não dá uma avaliação, uma ótica como um todo, né? E eu uso o Pardês. Aqui ele pega os 4 cantos, os 4 níveis do texto: o literal, o simbólico, o homilético e o espiritual. Amém? Por isso que eu gosto de usar eles. Para me interpretar a Bíblia, eu acredito que essa técnica é a mais honesta, é a melhor. Ok? Então, todo o estudo que eu faço, desde a nossa primeira reunião até hoje, sempre vai ser assim, sempre vai ser usando o Pardês. Versículos de 4 a 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento
visto que, de novo, crucificaram para si mesmo o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Primeira interpretação, a literal. Este é um dos trechos mais solenes. Ele descreve o perigo de apostasia, aqueles que experimentaram a graça de Deus, mas deliberadamente a rejeitaram, não podem ser renovados ao arrependimento. O remês, a palavra iluminados, aponta para a experiência do batismo, né? Ou, de como eu costumo usar de forma mais honesta bíblica, consagração, consagração nas águas. E da regeneração, com referência a Êxodo 13, 21, onde Deus iluminava Israel com a coluna de fogo, Derash. Assim como os israelitas que rejeitaram Deus no deserto, após provar suas bênçãos, em Números 14, 22 a 23, o texto adverte contra a rejeição da obra redentora de Cristo. Isso traz paralelos com Judas Iscariotes, que após caminhar com Jesus, o traiu. Sode, que é o espiritual. A apostasia é um estado de endurecimento espiritual, simbolizando uma desconexão definitiva entre a alma e a vida de Deus, uma espécie de morte espiritual eterna. Se vocês repararem bem, tudo que está sendo falado aqui até agora e o que vai continuar sendo falado até o final da reunião de hoje está diretamente linkado desde o nosso primeiro dia até hoje. Eu não estou desfocando, eu estou vindo sempre na mesma caminhada, entendeu? Na mesma caminhada, tá? Se vocês pegarem depois, eu até peço desculpa de ainda não ter mandado os estudos em PDF, tá? Mas é que realmente está corrido aqui para mim. Mas assim que eu mandar, vocês vão ver. Vocês vão pegar os estudos, podem ler depois. Vocês vão ver que está tudo indo na mesma sequência. Eu não estou tirando dessa sequência de propósito. Por quê? O foco é esse amadurecimento. Essa primeira fase da nossa reunião, eu tentei focar nesse amadurecimento espiritual. Então, trazendo a informação do que é um predestinado, um eleito de forma correta, trazendo o que significa as nossas dores, o que Deus espera com esse chamado da gente, trazendo todas essas informações para vocês, para quê? Para que vocês possam entender de fato qual que é o chamado. E nesse momento, agora é o próximo passo, é o passo do amadurecimento. Amém? É uma espécie de morte espiritual. Versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem ela é lavrada, recebem bênção de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e está próxima da maldição. O seu fim é ser queimado. Esse texto lembra alguma coisa para vocês? Que nós já falamos aqui? Mateus 7, versículos do 15 ao 20. Lembra? Quando Cristo, depois de fazer uma analogia dos falsos profetas, como lobos em pele de cordeiro, ele faz analogia como eles sendo árvores, árvores ruins que geram frutos ruins. E essas árvores são feitas o quê? Ceifadas e jogadas ao fogo. Basicamente a mesma coisa, né? São os dois lados aqui da mesma moeda. Então, a metáfora da terra fala sobre a resposta humana à palavra de Deus. A terra fértil representa os fiéis que dão frutos, espinhos representando os rebeldes. Espinhos representam os rebeldes. Isso ecoa em Isaías 5, do 1 ao 7, onde Deus compara Israel a uma vinha que, apesar dos cuidados, produziu uvas bravas. Derash, homilética, né? A chuva simboliza a graça de Deus e sua palavra, Deuteronômio 32, 2. Assim como a terra deve produzir frutos, os crentes devem demonstrar frutos espirituais, Gálatas 5, 22, 23. Sode, que é o espiritual. Os espinhos representam o pecado e a rebeldia que sufocam a vida espiritual. O fogo simboliza o
julgamento eterno. Deu para entender? Continuando. Quanto a vós, versículos do 9 ao 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Primeira interpretação, a literal. O autor encoraja os leitores assegurando que suas obras de amor e serviço não serão esquecidos por Deus. Hermes, a expressão Deus não é injusto lembra Deuteronômio 32:4, que declara a justiça de Deus. Derash, homilética. Assim como Neemias lembrou a Deus de sua fidelidade em Neemias 13:14, o texto assegura que Deus recompensa os que lhe são fiéis. E no contexto espiritual, o amor demonstrado pelos crentes reflete a própria natureza divina, sendo um testemunho eterno diante de Deus. Amém? Versículos do 11 ao 12. Versículos 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O Pessad, o autor exorta a perseverança, apontando para a fé e a paciência como meios de herdar as promessas de Deus. Remes, a referência aos herdeiros das promessas remete a Abraão, que pela fé e paciência recebeu a promessa de Deus em Gênesis 15:6. Derash, isso reflete a necessidade de imitar os grandes heróis da fé, como descritos em Hebreus 11. Perseverar é essencial para não perder a esperança. Romanos 5, 3 ao 5. Sod, a paciência mencionada aqui reflete a espera ativa por uma promessa divina, que transcende o tempo terreno. O que Deus nos ensina nesse texto? Deus nos chama à maturidade espiritual. Deseja que avancemos além dos fundamentos básicos, crescendo em fé e entendimento. A advertência sobre a apostasia nos lembra que há sérias consequências para quem rejeita a graça divina. Deus também nos encoraja a sermos fiéis e perseverantes, garantindo que nossas obras de amor não serão esquecidas. Conclusão: em Hebreus 6, é um chamado ao progresso espiritual e à fidelidade. Ele nos ensina que o arrependimento e a fé são apenas o começo da caminhada cristã. Devemos produzir frutos, confiando na justiça e nas promessas de Deus. Ao mesmo tempo, somos advertidos contra a apostasia e incentivados a imitar a perseverança dos santos. Esse texto reflete a necessidade de um relacionamento constante com Deus, fundamentado em Sua palavra e sustentado por obras que glorifiquem o seu nome. Notem que uma coisa liga diretamente na outra, uma coisa não anula em momento nenhum a outra. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Elas não anulam, pelo contrário, elas se ligam diretamente, elas se encaixam diretamente. Ok? Então, antes de passar para a segunda parte, né, que agora a gente vai fazer a conexão, nós vamos fazer a conexão disso com a videira, né, essa maturidade espiritual, nós vamos conectar com estarmos na videira,
na videira verdadeira que é Cristo, eu queria saber se tem alguém que quer falar alguma coisa, se tem alguma dúvida, se está tranquilo por aqui. Se tiver alguém que quer falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Se ficou claro até aqui. Não? Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Tranquilo? Então vamos seguir. Então, conectados à videira, o chamado à maturidade espiritual. João 15, do 1 ao 8. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, distinguindo-se de Israel, que frequentemente é chamado de videira ou vinha no Antigo Testamento. Isaías 5, 1 e 7 e Jeremias 2, 21. Aqui, Jesus enfatiza que ele é a fonte autêntica da vida espiritual, enquanto o pai atua como agricultor, cuidando da videira. Há um eco, o papel sugestivo, né? Ou a interpretação sugestiva. Há um eco do papel de Deus como aquele que disciplina e poda, Hebreus 12, do 5 ao 11, mostrando que o Pai age diretamente no crescimento espiritual dos crentes. Comparativo. Assim como o agricultor espera uma colheita da vinha, Deus espera frutos de justiça do seu povo, Isaías 5, 7. E o espiritual, a expressão videira verdadeira aponta para a unidade espiritual entre Cristo e seu povo, onde ele é a fonte vital. E aí nós temos o paralelo no Antigo Testamento. Israel era chamado de vinha, mas falhou em produzir frutos. Salmos 80, do 8 ao 16. E no Novo Testamento, o paralelo com o texto que nós estávamos estudando agora em Hebreus 6, 7 e 8. Vemos que Deus derrama sua graça como chuva e espera frutos em retorno. Então ele nos agracia para que nós possamos gerar frutos. Volto à pergunta que eu sempre venho fazendo: aonde que salvação é individual? Uma coisa está sempre ligada à outra, é um ciclo isso. É um ciclo. Ele não tem fim. É basicamente um ciclo infinito. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Deus remove os ramos infrutíferos e poda os frutíferos para aumentar sua produtividade. A poda representa o processo de santificação, no qual Deus remove as áreas improdutivas de nossas vidas. Provérbios 3, 11 e 12. Assim como a videira é podada para crescer de forma saudável, a disciplina de Deus em nossa vida é essencial para a maturidade espiritual. Hebreus 12, 10. Há um mistério na poda, embora pareça uma perda, é um ato de amor divino que nos prepara para algo maior. Paralelo no Antigo Testamento, Malaquias 3:3 descreve Deus como um ourives que purifica seu povo, No Novo Testamento, em Hebreus 6, 10, 11, exorta os crentes a perseverarem para produzirem frutos de justiça. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Jesus purificou os discípulos, removendo a impureza espiritual. A palavra de Deus é como uma lâmina que penetra e purifica. Hebreus 4, 12. Terceira interpretação, né? Terceiro nível de interpretação. A limpeza refere-se ao impacto transformador das escrituras na vida do crente. Salmos 119, 9. Quarto pilar de interpretação.
A purificação pela palavra reflete o papel de Cristo como a água viva que renova o espírito. Paralelo, no Antigo Testamento, o povo de Israel era purificado pela palavra da lei. Levítico 11, 44 ao 45. Novo Testamento, Efésios 5, 26. Fala sobre a purificação pela palavra no contexto da igreja, da eclésia, da nossa reunião, por exemplo. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Primeiro pilar, a comunhão contínua com Cristo é indispensável para a frutificação espiritual. Segundo pilar, assim como o maná no deserto precisava ser recolhido diariamente, em Êxodo 16, 4 e 5, a permanência em Cristo é um exercício diário de dependência. Terceiro pilar, este versículo reforça a conexão vital entre o crente e Cristo, semelhante à ligação entre o sumo sacerdote e o povo, em Êxodo 28. Quarto pilar, a permanência em Cristo aponta para a união espiritual que reflete a Trindade. Não no sentido de Trindade ou unicismo, tá, pessoal? Aqui Trindade que eu tô me referindo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? O assunto aqui não é se é Trindade, se é unicismo, não é essa a questão. E eu nem vou entrar nesse mérito. Onde Deus age plenamente no crente. O paralelo, Antigo Testamento. Israel foi chamado a permanecer em Deus. Deuteronômio 30, 20. Novo Testamento. Está lá em Gálatas 5,16. Fala sobre andar no Espírito como forma de produzir frutos. Glória a Deus. Versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, sem Cristo nada se pode fazer. Sem as palavras de Cristo, sem os ensinamentos de Cristo, nada, absolutamente nada podemos fazer. Tá, Tony, então, eu já entendi. Então é só eu seguir o que está sendo falado. Não, porque o que está sendo falado aí hoje não é o que Cristo deixou. Cristo não deixou esse evangelho coach que está aí. Em momento nenhum Cristo prega um evangelho coach. Cristo prega um arrependimento elevadíssimo. É um padrão de régua extremamente elevado. É para buscar a santificação mesmo. A santificação não no sentido de ser santarrão, mas quem entende as palavras dele, quem realmente está com ele, está afastado do mundo. Ser santo é ser separado do mundo. É não se conformar com as coisas desse mundo. Por isso que o padrão de Cristo ele é extremamente elevado. As pessoas, antes de continuar, as pessoas falam assim: ah, porque nós vivemos na graça, nós não vivemos na lei. Gente, de verdade, eu tenho, se eu fosse essa pessoa, eu teria medo de falar uma coisa dessa. Mas assim, não é um medo qualquer, é um medo absoluto de falar, ah, eu vivo na graça. As pessoas falam de uma forma como se fosse algo leve, pleno. Eu não estou dizendo que é um pesado, que é um fardo. Não, não é isso. Mas acaba sendo, no final das contas. Por quê? Porque o que veio depois da cruz, deixado por Cristo como ensinamento, veio a crucificação, confirmado pela doutrina dos apóstolos, é um padrão de régua muito, mas muito mais elevado do que a antiga aliança. Não é uma coisa simples como as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão achando. Não é algo levinho. Ah, não.
oba-oba, carnaval agora, né, que tá para chegar. Ah, não, eu sou crente, mas eu posso pular carnaval, fazer meu carnaval gospel. Não, querido, não. Não, porque eu tenho que ir lá para ganhar uma para Jesus. Não, querido, não. Não. Essa elevação dessa régua de Cristo é uma coisa assim que se as pessoas soubessem, conforme vocês vão descobrindo, as pessoas teriam medo, mas medo de falar qualquer coisa, mas medo mesmo. Só que não aquele medo que, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer porque senão eu vou ser condenado. Não, é um medo no sentido de reverência, porque o padrão é elevado demais. Mas continuando, Jesus reafirma a relação entre ele e os crentes e os frutos espirituais. Segundo pilar, este versículo reflete o conceito de dependência completa em Deus, como no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A frutificação é evidência da salvação genuína, alinhando-se a Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Notem a ligação de tudo que nós fizemos até agora, do que nós já falamos. Quarto pilar, sem Cristo não há vida espiritual verdadeira, apontando para a unidade espiritual com Ele como a fonte de todo poder e autoridade. Por que nós falamos aqui anteriormente que as pessoas são entregues às concupiscências da carne? Por que o texto de Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao 20, fala sobre os falsos profetas, as árvores ruins que geram frutos ruins? Por que nós falamos sobre as nossas dores? Vocês estão entendendo a profundidade do que foi ensinado para vocês até o momento? Vocês estão entendendo a profundidade do que está sendo passado para vocês aqui, que eu acredito que muitas igrejas não passam isso para vocês? Vocês têm noção do que Cristo, ele, a régua dele é extremamente elevada e não é qualquer um que vai passar nesse padrão? O crente hoje, o protestantismo hoje, está brincando, está fazendo oba-oba com a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando, não é questão de falar mal, tá, gente? Aqui não é uma questão de falar mal. Mas é impossível eu não falar sobre isso agora. Eu quero fazer só um parênteses aqui antes de eu continuar. Deixa eu só abrir um texto aqui. Mateus. Espera só um minutinho que está abrindo. Olha o padrão. Esse texto aqui, eu acho que tem muita gente que nem sabe que existe e se sabe ler de forma superficial, totalmente superficial. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Presta bem atenção. Muitos medirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Olha a fala que Cristo vai falar para esse povo. Você imagina chegar lá na frente, você frente a frente com Cristo, falar isso daí: Senhor, em teu nome profetizei, Senhor. Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor. Senhor, em teu nome eu fiz tal coisa, em teu nome eu fiz tal coisa. Ele só olhando diretamente nos seus olhos,
Vai imaginando essa situação. Volta aqui, ó, fecha os olhos. Fechem os olhos. Eu convido vocês agora, fechem os seus olhos. Agora imagina você frente a frente com Cristo. Frente a frente com Cristo, ok? E aí você vai chegar para Cristo, frente a frente com ele, e vai falar assim: Ô Senhor, tudo bem? Ele calado, olhando para você. Você vai falar assim para. E ele calado, olhando. Aí você vira e fala assim: Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios.